Deus vai restaurar o teu apetite espiritual. Amém? Tu crê? Glória a Deus. Vamos acompanhar um estudo aqui comigo. Esse canal foi feito para ti que quer crescer com Deus, avançar no teu ministério. Amém? É um canal cheio de assuntos sobre libertações, sobre batalha espiritual, curas da alma, assuntos que vão edificar a tua fé. Amém, irmãos? Tu sabia que muitas pessoas estão com problemas espirituais porque elas estão se alimentando da forma errada, se alimentando com um alimento que não convém, que não agrada a Deus? Eu vou te mostrar na palavra, mas antes eu quero compartilhar contigo uma visão espiritual que Deus me deu, que Ele tratou comigo acerca de alimentação espiritual. Analisa comigo. Eu vi os céus abertos, amados, e anjos descendo sobre a terra, e tinha uma multidão de pessoas nas ruas, e era um anjo para cada pessoa, e na mesma velocidade que eles desciam, eles levavam as pessoas para o céu. E quando um anjo se aproximou perto de mim, ele pegou uma pessoa próxima a mim e levou, e eu enxergando aquilo, eu perguntei para o anjo: eu não vou subir também? Ele virou para mim e me respondeu: você vai ficar, porque o problema está na comida. E a visão se encerrou. E essa visão ficou falando comigo por muitos dias, e ela serve para nós analisarmos muitas coisas sobre alimento espiritual, sobre o que eu estou me alimentando. Estou com uma Bíblia aberta aqui, ó. Esse aqui é o verdadeiro pão do céu, a palavra de Deus. O próprio Jesus é a palavra de Deus. Amém? Então, quando eu não me alimento da Bíblia, da palavra de Deus, quando eu não me alimento de Jesus, eu vou buscar outra fonte, eu estou me alimentando mal. Quando eu deixo de me alimentar espiritualmente, eu também estou me alimentando mal, porque o meu espírito e a minha alma, eles precisam da palavra diária, do pão vivo. Eles precisam desse maná que é de Deus, a palavra que é de Deus, que fala comigo e que supre a necessidade da minha alma. Eu preciso disso todos os dias, senão a minha alma enfraquece e o meu espírito fica doente. Amém, irmãos? Acompanha comigo lá no livro do Êxodo. Aqui não é uma ministração, é um estudo, irmãos. E ele é cheio de mensagens expositivas, né? Você vai ver na sequência aí dos outros vídeos. Acompanha comigo em Êxodo 16, Êxodo 15, não, Êxodo 16. Êxodo 15, meu Deus. Êxodo 15, 27 e o início do 16, diz assim, ó: então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água, e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Irmãos, vamos esmiuçar esse versículo. Eles se acamparam junto a 12 fontes de água no deserto, e havia também ali 70 palmeiras. Agora tu imagina aquela multidão de gente tendo aonde beber e aonde se refrescar do sol, aonde, né, ficar ali no refrigério, né, no deserto. Isso foi muito bom para o povo, mas eles partiram dali porque eles saíram de um lugar e iam para o outro. Eles eram nômades, né? Iam de um lugar para outro e assim consequentemente. E ali a palavra de Deus diz que: e partindo de Elim toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, e ficaram ali por 15 dias, aos 15 dias do mês segundo, depois de que saíram da terra do Egito. Depois que saíram do Egito, eles foram para o deserto, ficaram no momento ali, né, num curto espaço de tempo, eles ficaram num lugar de descanso, que tinha água e que tinha sombra, mas depois já partiram para o deserto, né? Então no Êxodo 16, 2, então toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhe: quem dera que nós morrêssemos pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne,
quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes tirado para este deserto, para matares de fome a toda esta multidão. Eles estavam preocupados com comida, irmãos, eles estavam preocupados com bebida, eles queriam ficar sossegados, eles queriam ficar tranquilos quanto ao mantimento, quanto ao sustento, mas eles estavam se esquecendo que Deus tirou eles com mão forte, através de milagres e maravilhas. Foi assim que Deus tirou eles do Egito. A Bíblia diz que de dia Deus era uma coluna de nuvem e à noite uma coluna de fogo. Uma coluna de nuvem para que eles não sentissem calor durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite para que eles não sentissem frio. Mas o povo, ele é muito murmurento, muito reclamador, reclama muito. Aleluia. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá a cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda na minha lei ou não. Amém? Então o Senhor disse que ia chover pão dos céus. Que pão é esse, irmãos? Que pão é esse que Deus está falando? A Bíblia diz que Ele fez cair o maná do céu, junto com a carne. Veio uma nuvem de codornizes para Ele, fartou eles de carne. Mas também todos os dias o Senhor mandava o maná. E a palavra maná significa o que é isto? Porque eles nunca tinham visto maná antigamente, nunca conheceram. Então quando eles viram aquela farinha, que era parecida com uma semente de coentro, né? E ela tinha um gosto adocicado como mel, que eles podiam fazer bolo ou pães com essa farinha. A Bíblia diz que quando eles viram essa farinha, eles falaram: o que é isto? E essa porção Deus ordenou para Moisés falar para eles que eram para eles pegar todos os dias. Todos os dias eles tinham que pegar aquela farinha para fazer o seu alimento. Assim é a palavra de Deus para nós, a palavra de Deus, a Bíblia, que nós temos que ler a Bíblia todos os dias ter a necessidade de ter um encontro com Deus, ficar garimpando aqui nas folhas, nas folhas da palavra, ficar garimpando aquilo que Deus quer falar conosco. E a partir do momento que a palavra nos salta aos olhos, encontramos uma pepita, aleluia, encontramos algo precioso, a mensagem que veio ao nosso coração, ali Deus falou conosco. Assim é o maná, nós temos que colher o maná todos os dias para vivermos fisicamente, e assim nós temos que colher todos os dias o maná, e de encontro à palavra de Deus que fala conosco. Amém, irmãos? Vai comigo lá em Deuteronômio, capítulo 8, no versículo 2. Vamos ver as razões pela qual Deus tirou o povo do deserto. Diz assim: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca de Deus, da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inclinou o teu pé nestes 40 anos. Confessa, pois, no teu coração, como um homem castiga a seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus, e guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para o temeres e andares nos teus caminhos. Amém, irmãos? Isso aqui é um retrato para a nossa vida. Deus tirou o povo lá do deserto e fez eles caminharem por 40 anos, só para ver ali, o que estava no coração daqueles homens, só para tirar deles o deserto, só para ensinar eles a lutar, ensinar eles a dependência, a submissão, a respeitar ordens, a treinar eles para saber viver na terra prometida. Então Deus fez eles andarem por 40 anos, provando o povo em todo o tempo que Deus era com eles. E o povo murmurando, ora sendo incrédulos, ora provocando a ira do líder. Aleluia, glória a Deus. Mas assim o Senhor prometeu e assim Ele fez. Não cessou o maná, até que eles habitaram em terra firme não, até que eles habitassem em terra
que dava leite, que emanava leite e mel à terra prometida. Enquanto eles não pisaram nessa terra, não tomaram posse dessa terra, o Senhor fez com que o maná caísse todos os dias. Todos os dias não parou de vir o sustento, não parou de vir o alimento da parte de Deus. Deus cumpriu com a sua palavra, Ele sustentou o povo por 40 anos. Nem doença assolou eles, nem as suas vestes envelheceram, nem o sapato dos pés dos homens, das mulheres, das crianças se gastavam, irmãos. Isso é sobrenatural, isso é o sobrenatural de Deus. Assim, quando nós dependemos de Deus, precisamos dessa palavra que nos traga viva, porque Ele disse que não vamos viver só de pão, mas da palavra que sai da boca de Deus. Eu preciso da palavra de Deus todos os dias para a minha vida. Se eu não estiver me alimentando da verdade, eu começo a me corromper com a mentira, irmãos. Eu começo a me corromper com a ilusão deste mundo, com as coisas do mundo. Mas o Senhor tem um caminho para me trilhar, o caminho estreito e apertado, o caminho que poucos se acertam por ele. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Então Deus está mudando o cardápio aqui, o cardápio de muitas pessoas, a tua maneira de se alimentar, amém? Aleluia. E em Hebreus 12:14 diz que pelo tempo que nós estamos na presença de Deus, já era para nós sermos mestres da palavra. Mas nós damos trabalho, irmãos, e insistimos em continuar com o leite. E deixamos de lado o alimento sólido, aquela comida que dá para nós sustento, que dá força para nós. E insistimos em permanecermos criança diante de Deus. E o Senhor diz, já é tempo de crescer. Já é tempo de mudar, de crescer. É chegado um novo tempo sobre a tua vida. Chega de se alimentar dessa maneira. Clama a Deus o alimento sólido, a profundeza. E entrar no profundo com Deus. Ele vai abrir a tua mente, Ele vai trazer revelação para ti, mas você tem que buscar. É chegado um novo nível para o teu ministério e para a tua vida, e a maneira com que tu te alimenta, a maneira com que tu crê, já não está mais agradando a Deus. Ele quer que tu creia em coisas mais elevadas, Ele quer te levar junto, como aquela visão ali dos anjos levando as pessoas, que não diz somente para a terra prometida, para Nova Jerusalém, mas diz também para um outro nível, que está acima. Se tu não quiser, se quiser permanecer criança, tu vai ficar aqui embaixo. Mas se tu quiser coisas elevadas, tu vai te alinhar com o alimento que Deus prepara para ti, com essa nova porção de cada dia, e tu vai subir, vai junto com aqueles que também estavam preparados, e lá tu vai viver na presença de Deus. Amém? E também ali em Hebreus 12 em diante, ele disse que nós já podíamos ser mestres, mas por causa da insistência que nós permanecemos crianças, o alimento sólido não vem. Não sejamos mais como meninos, amém, irmãos? Deus está mudando o teu cardápio, já é hora de crescer, o crescimento chegou, aleluia. O alimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados, tanto para discernir o bem como o mal. O alimento sólido, ele vem para o nosso discernimento espiritual, essa comida forte. Ele vem para nos dar novas estruturas, para que ele vem para trazer novas provações, novos testes, novas situações na nossa vida, em que nós vamos precisar de uma estrutura nova. Deus não vai dar para nós uma prova em que nós não possamos suportar, em que nós não conseguimos aguentar. Mas a prova vem sobre cada um de nós, aquela prova que nós podemos resistir. Deus, ele não é carrasco, mas Ele prova cada um de nós para ver o que tem no nosso coração. E se já é chegado esse tempo para a tua vida, te prepara, Deus vai mudar o teu cardápio, amém? Essa é a mensagem, Deus vai mudar a tua alimentação, vai mudar o teu apetite. Porque o que tu tem comido já não, nem o teu corpo aguenta mais, nem o teu corpo quer mais esse tipo de alimento, esse tipo de coisa para a tua vida. Glória a Deus. Em Efésios, irmãos, 2, do 4 ao 6 diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, e pela graça somos salvos. Amém? Glória a Deus. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Aleluia. Isso quer dizer o que? Que Cristo
subiu. Ele morreu, ressuscitou e subiu. E da mesma maneira que ele subiu, nós também vamos ver ele descer. Glória a Deus. E quando nós estivermos preparados, alimentados da verdade, alinhados com Deus, nós também vamos ressuscitar, aleluia. Nós também vamos voltar junto com Ele, glória a Deus, porque Ele vai vir sobre os céus e vai mandar os seus anjos, aleluia. Todo olho verá isso, todo olho verá essas coisas, e nós vamos subir nos ares, aleluia. E lá nós veremos como Ele é, glória a Deus. Mas irmãos, a palavra diz que Jesus, Ele é o pão da vida, aleluia. Ele é o pão da vida, aleluia. Lá em Mateus 4, do 1 ao 4, está escrito assim, ó: e chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia, glória a Deus. Jesus venceu o diabo pela palavra. O diabo tentou para usar o poder dele para transformar pedras em pães, mas Jesus não usou por usurpação ser igual a Deus, não gastou o seu poder para benefício próprio. Quando ele foi usar o seu poder, irmãos, foi para multiplicar pães, pouquíssimos pães, para uma multidão de pessoas. Isso agrada ao Pai. Tudo aquilo que vem para a minha vida, eu devo usar para ser de benefício, ser favorável para o meu irmão. Glória a Deus. Veja bem o que Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Então, ora, eu preciso me alimentar da comida sólida para manter o meu corpo físico, mas eu também preciso alimentar a minha alma, meu homem espiritual, porque eu não posso viver só de pão, só comendo, eu preciso me alimentar de uma comida que vai me trazer sustento para todo o meu ser. Glória a Deus. Aí no mundo, irmãos, se diz que toda religião é boa e leva a Deus, mas na verdade não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra de Deus. Foi Jesus que disse que ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém vai a Deus senão através dele. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E não há, irmãos, entre os homens nenhum outro mediador ao qual importa que sejamos salvos. O único mediador que Deus enviou ao mundo foi seu Filho. Só Jesus pode ser esse intermediário. Deus está aqui, o homem está na terra, existe uma promessa, existe um plano de salvação. Quando eu me alinho, me alimento, me sustento da palavra, vivo por Ele, Ele vai me levar com Ele. Eu vou estar onde Ele está e vou viver com Ele, vou ver Ele como Ele é. Aleluia, glória a Deus. Então Deus não deixou religião, mas deu a Jesus, e Ele é o pão da vida. Aleluia. Foi Ele quem disse que o corpo dele é a verdadeira comida e o sangue dele é a verdadeira bebida. Glória a Deus. Aleluia. Por isso Ele é o pão vivo que desceu do céu, que está escrito lá em João 6,51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne que eu dei, é a carne que eu darei pela vida do mundo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Glória a Deus. A carne de Jesus, o sacrifício que Ele fez lá na cruz do Calvário. O seu sangue vertido lá é a verdadeira bebida, e a carne dele é a verdadeira comida, irmãos. Eu me alimento dele, da obra da cruz. Eu tenho que ser cristocêntrico. Não importa a minha religião, importa se eu sou de Cristo. É a única coisa que importa para Deus, irmãos, é se eu sou de Jesus, se eu tenho comunhão com o Espírito Santo, se eu tenho Jesus na minha vida, se eu já declarei Ele como Salvador da minha vida, como o meu Deus particular, o meu Senhor sobre a minha vida. Aleluia, glória a Deus. Então Jesus, como o pão da vida, Ele pode satisfazer a nossa fome mais profunda. Eu tenho necessidades profundas, irmãos, da minha alma, inquietações, perguntas. Aleluia.
Então tem coisas que só vão ser respondidas na minha vida se eu entrar no lugar secreto e tiver comunhão com o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo vai me revelar, vai falar comigo, vai tratar comigo, vai me indicar o caminho, vai me ensinar a palavra. Aí eu vou ter respostas quanto à inquietação da minha alma, porque a minha alma tem fome, a minha alma tem sede, existe um vazio. Dentro de todo ser humano existe um vazio que só é suprido na comunhão com o Espírito Santo através de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Então, assim como o pão alimenta o corpo, Jesus é quem alimenta a minha alma. Jesus é quem dá esse alimento, é quem me nutre todos os dias para que eu permaneça vivo na presença do Pai. Aleluia. E o diabo, ele tenta subverter a ordem das coisas. Quando ele disse para Jesus: transforma este pão em pedra, porque está escrito. Aleluia. Jesus usou para o diabo e deu para o diabo a resposta: também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Aleluia. O diabo tentou provar para ele pela palavra, e ele provou para o diabo pela palavra. Respondeu na mesma altura. Glória a Deus. Então, ele vem sempre para tentar subverter, aleluia, a palavra de Deus, mas se nós nos alimentarmos da verdade, nós vamos dar resposta à mesma altura. Usar a palavra para sair de uma cilada que o inimigo planta na nossa mente. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, o que significa este pão, né? Quando Jesus diz que ele é o pão vivo que desceu do céu, e se alguém comer este pão viverá para sempre, ele está dizendo que ele é o alimento universal. O pão é uma comida básica da alimentação, ele é uma comida simples, fácil de fazer. A pessoa, por mais pobre que seja, ela sempre consegue comer um pão. Então ele é um alimento universal, ele é o pão vivo. Ele usou essa analogia do pão que alimenta o nosso corpo, nutre o nosso corpo, com a vida dele. Ele desce do céu como maná, como pão vivo. Assim como Deus fazia chover lá no deserto todos os dias, como um orvalho que ia caindo aquele maná, e o povo ia lá e colhia aquele alimento todos os dias. Assim o Senhor Jesus veio do céu para a nossa vida, e nós nos alimentamos dele todos os dias, através do Evangelho, através da palavra, através da comunhão com o Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus. E vai chegar o ponto que nós vamos fazer que nem fez o povo no deserto. Nós vamos reclamar do maná. Mas o maná, ele é tão importante que ele entrou lá dentro da Arca da Aliança como um memorial. Deus guardou um pouquinho de maná lá dentro da arca, para que lá no futuro ele lembrasse, como Deus sustentou ele numa terra inabitável, num ambiente que não tinha vida, aonde não era agradável de se estar. Deus sustentou o povo. Aleluia, glória a Deus. Então, amados, você peça a porção para Deus. E Jesus Cristo, ele não é enjoativo. O maná, ele é doce. O maná, ele é agradável à boca, ao paladar. Só que o povo comeu por 40 anos e reclamou. Ele queria as comidas lá do Egito, ele não queria saber mais do maná. Aí chegou um ponto que Deus teve que mandar uma nuvem de cordonizes, e era tanta carne que chegava a ter carne pelos olhos, de tanto que ficou elevado sobre o chão a quantidade de carne que Deus deu para o povo comer. Porque eles murmuraram, Deus se irritou muitíssimo com o povo, e Deus quis destruir o povo. Moisés intercedeu pelo povo, e o Senhor deixou de fazer aquilo que ele queria, mas não por causa do povo, por causa de Moisés. Glória a Deus. Glória a Deus. Então eu quero deixar para ti essa palavra aí, é um breve estudo, é uma breve palavra, mas eu estou feliz aqui de estar conversando com vocês, porque é a minha primeira vez, é o primeiro vídeo, né? É uma mensagem expositiva, não tenho ainda a habilidade de ficar aqui procurando muito rápido, né, enquanto eu estou conversando com vocês, mas eu creio já que Deus já está falando com o teu coração. O Senhor já está tocando dentro de ti acerca de alimentação espiritual. Eu preciso me alimentar da palavra, do Evangelho, eu preciso me alimentar do que Deus me dá, daquilo que Ele fala comigo. Eu tenho que dar lugar para Deus na minha vida. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.
Então ele está mudando o teu cardápio, ele está mudando a tua forma de tu enxergar a maneira que tu está vivendo. É isso que Deus está falando. A maneira que tu está vivendo não está agradando a Deus. Se tu não se alimentar da maneira correta, alimentar a tua alma, entender que só Jesus pode te dar comida que te sustenta e pode te deixar nutrido, capacitado para aquele dia que o arrebatamento vier, tu ir. Ou se não vier, tu vai ressuscitar também naquele último dia. Você vai ficar, irmãos. Você vai provar da segunda morte, você vai ficar separado eternamente de Deus. Então alimenta a tua alma da verdade. Fica na presença de Deus, agrada-te do Senhor teu Deus. A Bíblia diz como são alegres aqueles que confiam no Senhor. Faça que nem a mulher samaritana, que depois que Jesus falou com ela, ele disse: se tu soubesses, mulher, quem te pede, tu é quem pedirias a mim e eu te daria a beber água viva, verdadeira bebida. Aí a mulher ficou maravilhada, mas como pode, sendo tu judeus, né, me prometendo isso? E aí ele começou a falar para a vida, essas coisas da vida dela, quem ela era, quantos maridos ela teve. Aí ele viu que ele era um profeta. Aí ele foi mais a fundo ainda e ela descobriu que ele era o Messias e ela ficou maravilhada. Jesus não julgou aquela mulher. Ela foi uma primeira missionária ali da terra de Samaria. Saiu correndo anunciando Jesus pelo caminho, por causa que ele falou lá com a alma dela. Ela tinha uma tristeza no seu coração. E ele falou com a alma dela. Ele alimentou a alma nela, e ela saiu nutrida, saiu feliz, saiu alegre, saiu correndo, já saiu anunciando a Jesus, já saiu pregando o Evangelho. Glória a Deus. Assim tem que ser tu na presença de Deus, se alegrar tanto de Deus, se alegrar tanto do Senhor, ao ponto de Ele renovar a tua alma, renovar todo o teu ser, te alegrar de novo, te dar esperança de novo. Assim somos nós, temos que ser nós todos os dias, lendo a Bíblia, lendo a palavra, se alegrando do Senhor e anunciando o Senhor até que Ele venha. Porque o Senhor Jesus disse: este Evangelho do Reino será pregado em toda a terra e depois disso virá o fim. Que essa mensagem chegue ao teu coração, que ela possa falar contigo, que tu possa entender que o alimento sólido chegou a hora de tu mudar o teu cardápio espiritual. Parar de ficar muitas horas procrastinando no vício de rolagem, ó. Só aqui no tablet, no iPhone, no smartphone, vício de rolagem. Chegou a hora de se alimentar, ler a palavra, ler a palavra, ler a palavra. Todos os dias meditar na palavra, orar, entrar em comunhão com Deus. Chegou a hora de mudar, já é chegado esse tempo. Glória a Deus. Então, eu deixo essas palavras contigo. Que o Senhor trate mais conosco, comigo, contigo, que essa visão também possa te servir para edificação, porque Deus trata primeiro com os seus ministros, com aquele que Ele quer usar para falar com os irmãos, amém? Então, se Ele falou que eu preciso mudar a minha alimentação para que eu possa subir, Ele também quer falar com a tua vida. A hora chegou, é preciso mudar, é preciso ter mais fome de Deus, é preciso ter mais necessidade de comunhão com o Espírito Santo, é preciso estar alinhado com a palavra, é preciso estar alinhado com o Senhor. Glória a Deus. E essas são as palavras que o Senhor me deu, e eu passo para ti com toda alegria, com toda a minha humildade. É o primeiro de muitos vídeos que virão, mas eu creio que o Senhor falou contigo, amém? Eu quero orar pela tua vida, e eu quero te dizer que é chegado o tempo da tua mudança, é chegado o tempo de dar lugar ao homem espiritual que está dentro de ti e que precisa nascer. E se tu não nascer de novo, de maneira nenhuma tu vai herdar o reino dos céus. É necessário nascer de novo. E você vai nascer de novo se alimentando da verdade, amém? Se tu puder, fecha os teus olhos aí e ora comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, que esta palavra entre, Pai, dentro deste lar, dentro desta casa, que possa, Senhor, ela causar o efeito, Senhor, que o Senhor a enviou. Porque tu diz, Senhor, na tua palavra, que nenhuma palavra volta para ti vazia, a não ser, Senhor, para dar o efeito que o Senhor desejou. Aleluia. Que o Senhor possa tocar nesse coração, que esse coração seja receptível à tua palavra, seja terra fértil, e que no tempo devido, Senhor, o Senhor possa colher os frutos, e que essa pessoa veja, Pai, como é maravilhoso estar na tua presença e ser sustentado por ti, como o Senhor disse, Senhor, ao Abraão, como o Senhor disse ao patriarca da fé, que o Senhor é o escudo e o grandíssimo galardão na vida dele. Que assim seja o Senhor para nós, o nosso sustento, a nossa recompensa,
o nosso grandíssimo galardão. Seja conosco todos os dias, Pai. Nos manda o maná, nos manda o alimento, nos manda o sustento, nos manda as respostas, Pai, que a nossa alma necessita de respostas de Ti, Senhor. Mas de maneira nenhuma o Senhor falará conosco se nós não orarmos, temos comunhão contigo, Senhor, te clamarmos no secreto. Se não tivermos vida no secreto, de maneira nenhuma nós vamos avançar, Senhor, de encontro a Ti, de comunhão contigo, Pai, porque o Senhor tem grandes coisas para derramar sobre nós, Pai. E quando nós chegarmos lá no templo, na nossa igreja, que nós possamos, Senhor, Te adorar em espírito e em verdade, Senhor, com a comunhão lá do secreto, que é a nossa bagagem que nós vamos ter diante de Ti, e Te adorar em espírito e em verdade, Senhor, na congregação dos santos, porque são estes que o Senhor busca para os seus adoradores, aqueles que Te adoram em espírito e em verdade. Que esta palavra, que esse novo tempo chegue, Senhor, o tempo de se alimentar da verdade, de ter fome e sede de Ti, Pai, em nome de Jesus, Pai. Planta essa semente de fome e sede de Ti, e o Senhor colha, Pai, os frutos para o Teu reino, em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado, irmãos. Se essa palavra falou contigo, curte aí, segue esse canal, amém? Compartilha, nos abençoe com orações e continua aí seguindo, continua acompanhando, que mais mensagens virão. O Senhor certamente vai mandar mais alimento, vai mandar mais direcionamento para nossas vidas, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus te abençoe.